Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nos colocamos mais uma vez na tua santa e gloriosa presença, para te glorificar, para te exaltar, para te bendizer, ó Deus, por tudo o que o Senhor é. Tu és Deus, tu és Rei, tu és Senhor, tu és Mestre, tu és Pai, tu és amigo. Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso refúgio, Tu és aquele que nos ajuda, Tu és aquele que nos conforta e também nos constrange com a Sua santa e poderosa presença. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez aqui na Tua presença, confessamos diante do Senhor que somos falhos, que somos fracos, que somos pecadores, que sem o Senhor nós não podemos nada, sem o Senhor nós não somos e não fazemos nada, pois Tu és tudo em todos. Muito obrigado por Sua graça imarcessível, muito obrigado pelo Teu amor insondável. Pai, eu peço a Ti que multiplique a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pois somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Ainda o pecado habita em nós, ainda os maus pensamentos rondam os porões vazios de nossas mentes, ó Pai. Eu peço, Senhor, que venha, em nome de Jesus, ocupar todos os espaços das nossas mentes, das nossas consciências, para que possamos andar completamente arraigados, enraizados no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que faça-nos frutificar em toda boa obra, nos ajude a andar nas Tuas verdades, andar na luz do Teu santo Evangelho, nos ajude a caminhar de acordo com as Suas pegadas, de acordo com as Suas pisaduras, ó Deus. Nos ensina o caminho santo, para que possamos andar por ele. Nos ajude, Senhor, a ajudar o nosso próximo, em nome de Jesus, aqueles que estão à nossa volta, que precisam de uma luz, que precisam de uma resposta, que precisam de uma solução, pois só o Senhor é solução para todas as nossas súplicas, para todos os nossos males, para a nossa confusão de rosto, Pai. Nos ensina a andar com o Senhor, nos ensina a caminhar com o Senhor, para que possamos Te honrar em todos os momentos de nossas vidas. É o que eu Te peço, Te agradeço, pelo poder que há no nome bendito de Jesus Cristo. Que assim seja, Pai. Amém e graças a Deus. Da parte de Deus, traremos hoje uma mensagem que vai tratar assuntos muito importantes e difíceis de entender, mas de acordo com o agir, de acordo com o mover do Espírito Santo, traremos luz a este texto para que assim fique fácil a sua compreensão. Estaremos falando um pouco sobre propiciação, redenção, justificação, santificação e, por fim, a glorificação, em nome de Jesus. Então te peço que, assim como das outras vezes, que vocês mantenham os ouvidos bem abertos para compreender tudo aquilo que o Senhor quer tratar conosco, em nome de Jesus. Eu passo a ler esse texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 10 ao 12 e depois vamos ler do 19 ao 26 e passamos a ler agora em nome de Jesus. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei,
Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus por esta palavra. É muito importante que entendemos que para Deus tudo é uma só coisa, pois Ele é o Criador de tudo, tanto da lei quanto da graça, pois nenhum age em separação do outro. Apesar de o tempo da lei ter sido cumprido na morte e ressurreição de Jesus Cristo e sido inaugurado o tempo da graça, Deus não anula a sua lei, pois a lei do Senhor ainda está em vigor para aqueles que ainda não se achegaram à aliança da graça, na aliança da misericórdia, no pacto do amor que foi demonstrado na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, por amor aos seus eleitos, aos seus escolhidos, que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, morreu por eles, substituindo o lugar dos seus escolhidos na cruz, onde Cristo morre no lugar daqueles que deveriam morrer por serem culpados de quebrarem a lei que Deus estabeleceu por meio do ministério de Moisés. Então, por não poderem cumprir o rigor da lei de Moisés, e assim todos se tornaram culpáveis diante de Deus, Deus envia o seu Filho em semelhança à humanidade, em semelhança humana, com um corpo de carne e osso. Porém, Cristo não pecou, viveu de uma forma santa, irrepreensível, agradável a Deus em todos os preceitos da lei de Moisés, assim cumprindo todo o rigor desta lei, se tornou sacrifício perfeito, apesar de ser um sacrifício substitutivo de propiciação, de redenção, de justificação, fazendo expiação pela culpa do pecado em nosso favor. Nós que o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, eu peço a vocês criteriosamente que abra bem o seu entendimento. Tentarei de falar de uma forma clara e concisa para que todos possam compreender essa mensagem e assim receber uma nutrição espiritual da parte de Deus, para que possamos palmilhar, caminhar por essa terra de uma maneira santa, irrepreensível, agradável a Deus. Então entremos aí já no texto, no versículo de número 10 do capítulo 3 de Romanos. Está escrito assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto, do versículo 10 ao versículo 12, esses 3 pequenos versículos, eles englobam toda a raça humana, desde Adão até o último homem que morreu e que viveu antes de Jesus Cristo ter ido para a cruz do Calvário. Aí você pode se perguntar, mas eu não vivi naquele tempo, eu não andei
na terra, eu nem nasci naquele tempo, isso tem a ver comigo? Nós vamos entrar nesse momento, vamos falar brevemente. Olha, é importante entender que Deus, ao dar a lei para o povo, Deus fez essa entrega da lei para Moisés para que por meio do ministério de Moisés, toda a raça humana, todos os povos da terra, inclusive Israel, que era o seu povo eleito, que era o seu povo escolhido, uma nação que recebeu da parte de Deus honrarias que nenhuma outra havia recebido anteriormente. Então devemos entender que toda a humanidade, no tempo em que Moisés entregou a lei, toda a raça humana deveria, assim, quando Moisés expôs a lei, proclamou a lei para o povo, todos, sem exceção, deveria cumprir todo o rigor, criteriosamente obedecendo todos os mandamentos, todos os preceitos, todas as ordenanças da parte de Deus entregue ao povo por meio de Moisés. Devemos entender que a lei de Deus, para aqueles que gostavam e amavam viver debaixo do pecado, era impossível de cumpri-la, pois a lei era dura, a lei era rígida, a lei era rigorosa, criteriosamente impossível de se cumprir. Deus nunca deu a lei para justificar o povo, porque nós entendemos no início desse capítulo de número 3 de Romanos, nós vemos que a lei nunca teve poder de justificar ninguém, pois todos, sem exceção, quebrava a lei de Deus, quebrantando todos os seus mandamentos. E assim todos se tornavam culpáveis diante de Deus. Portanto, a lei só foi dada com o propósito único, que era de fazer o povo conhecer o pecado no qual eles viviam. O povo estava debaixo do pecado, assim como o Senhor Jesus Cristo declara no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32 ao 36, que todos os que vivem debaixo do pecado são escravos do pecado, são servos do pecado. Essa palavra escravo, no original que foi escrito o Evangelho de João no capítulo 8, é doulos. E essa palavra tem um sentido de dizer escravo, servo, criado, mordomo, serviçal, servente. É nesse sentido. Então o escravo era o dono, o senhor e mestre dos pecadores. Então todo aquele que praticava o pecado era escravo, servo, criado do pecado. Então todos os pecadores tinham por costume a obediência ao seu senhor, que era o pecado. O pecado os governava, o pecado os regia, os administrava, e ele só fazia aquilo que o seu senhor determinava, que era o pecado. Muita gente afirma que não, que tem como viver sem pecar. Então, declaram que tem livre-arbítrio, e por causa do livre-arbítrio, as pessoas simplesmente decidem por si só a fazer aquilo que desagradam a Deus. Mas eu desafio aqueles que afirmam que têm o livre-arbítrio, já que eles afirmam que governam suas próprias vontades, que determine então que o seu livre-arbítrio nunca mais vai pecar contra Deus. Que determine que debaixo do seu livre-arbítrio nunca mais vai desonrar, desagradar a Deus em nada. Eu duvido que se encontre alguém que conhece verdadeiramente a palavra de Deus, que realmente quer servir a Deus, que consiga viver nessa terra sem pecar, inclinando assim o seu livre-arbítrio à santidade, a viver de modo digno do Evangelho e irrepreensivelmente. Eu duvido que há alguém. Porque se alguém realmente conhece a palavra de Deus e quer obedecer a Deus em tudo, em todos os preceitos, em todos os mandamentos, ele vai ver que dentro dele vive uma lei poderosa que luta contra a graça, que luta contra o espírito, que é a sua própria carne, os seus desejos pecaminosos, assim vivem de uma maneira que desonram, que desagradam a Deus, porque são servos escravos do pecado. Por isso que está escrito que não há justo,
nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, a lei só veio para ensinar o povo sobre o pecado. A lei só veio para abundar o pecado, para tornar conhecido o pecado com que o povo praticava. Por exemplo, se a lei não dissesse não cobiçará, ninguém conheceria a cobiça se o pecado não dissesse não cobiçarás. Então, quando Deus falava não matarás, então a pessoa aprendeu que o homicídio era um pecado, porque a lei estava ordenando não matar. Então, se alguém matasse, é porque a lei o condenou, porque ele matou quebrando a lei de Deus. E ele não saberia que matar o próximo era pecado se a lei não dissesse não matarás. Então a lei só veio com esse propósito, de apontar o erro com que o povo vivia, de dizer ao povo, olha, você está em pecado, você está praticando tudo aquilo que eu determinei para vocês não praticarem de acordo com a minha lei, né? O que o Senhor dizia para o povo de tempo em tempo. Vamos aí para o versículo de número 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo seja culpável diante de Deus. Então, esse versículo 19 está dizendo que por causa da lei, toda a boca deveria se calar perante Deus. Quem ousaria se colocar em pé diante de Deus e falar com Deus que não era pecador? De que não pecava, de que não errava, de que não fazia nada de errado. Portanto, a lei veio para calar também toda a boca, para que o mundo todo fosse culpável diante de Deus, porque todas as pessoas do mundo pecaram contra Deus, desobedecendo a lei de Deus. Então, a lei só veio com esse propósito, de abundar o pecado do povo, de avultar o pecado do povo, tornar ainda o pecado deles mais abundante. Por isso, toda a boca tinha que se calar perante Deus, porque Deus, quando colocava Israel para ser revistada pelos seus criteriosos olhos, Israel sentia temor, porque vivia debaixo do pecado, quebrando a lei de Deus e assim se tornando culpável diante de Deus. Olha aí o versículo de número 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, como eu já venho vos dizendo, o pecado se manifestou em consequência da lei ter sido entregue. Porque antes, como o povo saberia que aquilo que eles estavam praticando era pecado, se a lei não determinasse que aquilo era pecado? Então a lei veio para que toda língua se calasse perante Deus, para que ninguém fosse justificado pela obra da lei. Porque quando alguém pecava, e esse pecado era para a morte, a pessoa, por ordem de Deus, pela determinação da lei de Moisés, a pessoa deveria vir perante a Arca da Aliança, perante o santo lugar no templo onde Deus estabeleceu, e ali o sumo sacerdote, juntamente com aquela pessoa que pecou para morrer, a pessoa tinha que confessar o seu pecado perante o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ao ouvir o pecado do povo, daquela pessoa que pecou para a morte, ele fazia o seguinte: ele pegava um bode, que essa pessoa tinha que trazer um bode perante o sumo sacerdote, e trazer também uma ovelha. Então aquele bode que era para receber a punição daquela pessoa. Então o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça daquela pessoa e a outra mão esquerda colocava sobre o bode. Então com a mão direita sobre a cabeça da pecadora, da pessoa pecadora,
e com a mão esquerda na cabeça do bode. E assim o sumo sacerdote transferia a culpa daquela pessoa para o bode. Então a pessoa era, naquele momento, considerada sem culpa, porque a culpa foi removida dela e transferida para o bode. E aquele bode era solto no deserto e o próprio Deus matava aquele bode, porque aquele bode agora recebeu a culpa do pecado daquela pessoa. Então, a expressão bode expiatório vem daí, onde o bode fazia expiação pela culpa do pecado do povo. E aquela ovelha que também era levada junto com o bode, ela era sacrificada em agradecimento a Deus, por Deus ter tido misericórdia daquela pessoa. Ao invés de matá-la, Deus matou o bode no lugar dela. Então ela oferecia a Deus uma oferta de sacrifício por agradecimento a Deus. Era uma oferta de ação de graça, essa ação de agradecimento. Então, naquele momento, a pessoa era perdoada do seu pecado, onde o bode fazia expiação pela culpa dela e também fazia uma oferta de sacrifício em agradecimento pela misericórdia de Deus. Por isso, ninguém conseguia agradar a Deus pelas obras da lei. Por quê? Porque o povo amava pecar. O povo amava praticar aquilo que desonrava e desagradava a Deus. Então eles tinham em mente que toda vez que eles pecassem, não era eles que iriam morrer. Bastava levar um bode e uma ovelha, aquele bode morria no lugar dela e dava um presente para Deus, uma oferta de agradecimento. E assim fazia Deus de tolo, fazia Deus de idiota. Mas este era o pensamento do povo, que achava que assim enganaria Deus. Olha, eu vou continuar pecando e continuar ofertando a Deus. Só que Deus, conhecendo o coração de cada um deles, Deus sentia ódio, Deus sentia ira contra aquelas pessoas. E muitas das vezes Deus os entregava na mão dos inimigos, na mão dos filisteus, dos assírios, dos babilônicos e vários povos que se levantavam em guerra contra Israel, porque Israel vivia praticando aquilo que era mal aos olhos de Deus. Por isso que está escrito no versículo 20, que pela obra da lei ninguém será justificado, porque pela lei só vem o conhecimento do pecado. Então, de forma que o povo viveu muito tempo assim. E nós, nos nossos dias hoje, todas aquelas pessoas que não se entregaram para Jesus, que ainda vivem longe de Cristo, longe da lei de Deus, longe da graça, longe da misericórdia, ainda vivem na prática do pecado, é como o povo de Israel. É como aquele povo rebelde que vivia a desonrar, a afrontar a Deus por tudo aquilo que Deus havia determinado pela sua lei. Então hoje, se você que me ouve, vive de uma maneira longe de Deus, longe da vontade de Deus e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como o único Deus da sua vida, você ainda está debaixo da lei. E se você estiver debaixo da lei, você está debaixo de maldição, porque a lei não tem poder para te justificar perante Deus. Porque imagine só quantos pecados você já praticou, quantos crimes você já praticou, e se você está debaixo da lei, até hoje você nunca ofereceu um bode ou uma ovelha a Deus. E lembrando que Deus já anulou estes sacrifícios, pois ele fez o sacrifício supremo, o sacrifício absoluto, oferecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cristo morre como aquele bode morria por causa da culpa do povo. Então Cristo, quando foi para a cruz ali, que a cruz é um altar de sacrifício, quando Cristo foi para a cruz, assim como aquele bode recebia a culpa pelo pecado do povo, Cristo também recebeu a culpa do pecado do povo, recebeu a maldição dos pecados praticados pelo povo. Portanto, foi transferido a culpa de todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Jesus Cristo recebeu a culpa de todos eles, de todos os seus crimes e todas as suas maldições, e a condenação que estava sobre o pecador foi totalmente transferido para Jesus Cristo no Calvário.
Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, todos os crimes que você praticou desde o dia que você nasceu e aqueles que por deslize, por fraqueza, você ainda vai praticar, Cristo já levou sobre a cruz do Calvário a culpa dos pecados que você pecou no passado, do presente e aqueles que você ainda vai pecar no futuro. Aí eu pergunto, como o apóstolo Paulo pergunta, então eu devo pecar mais para que a graça abunde? De modo nenhum. Uma vez que você morreu com Cristo, recebendo todo o benefício da cruz do Calvário, você agora está morto para o mundo. O seu corpo também foi crucificado com Cristo. E a vida que você vive não é sua mais. A vida que você vive agora é a vida de Cristo. Se é de fato que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então, se a vida que você vive agora na fé daquele que morreu por você. Você vive a vida que Cristo viveria se estivesse ainda andando em carne e osso aqui nessa terra. É como se Cristo estivesse vivendo. Você deve lutar contra o pecado, lutar contra os desejos impuros, lutar contra tudo aquilo que desonra e afronta a Deus. E assim viver de modo digno, viver de uma maneira santa, incorruptível, irrepreensível, agradável aos olhos de Deus. E como no passado, na época da lei, o bode morria recebendo a culpa e a punição pelos pecados que o povo praticava, e assim uma ovelha era oferecida em agradecimento, assim também Cristo foi oferecido em agradecimento a Deus por ele ter morrido em nosso lugar. Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo e também é o bode expiatório, pois ele expiou recebendo a punição pelas nossas culpas. Olha aí no versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que quer dizer esse versículo 21? Está dizendo que a justiça que Deus fez foi sem a lei, porque a lei não tinha o poder para justificar. Então a justiça que Deus fez foi pela misericórdia, foi pela compaixão, pois Deus, sabendo que ninguém seria justificado pela lei, decidiu por livre graça, por livre vontade, por compaixão, por pena, por piedade e, acima de tudo, por amor, decidiu enviar Jesus em semelhança de carne. Ele morreu em nosso lugar. A morte que eu e você deveria ter morrido, ele já a morreu em nosso lugar. Ele recebeu a culpa que era minha e sua sobre o seu corpo. O seu corpo foi moído, o seu corpo foi triturado, o seu corpo foi destruído, ao invés de ter sido nosso. Cristo absorveu o impacto da ira de Deus que era para ser derramada sobre nós, recebeu sobre ele toda a condenação, toda a destruição que viria sobre nós. Deus derramou sobre ele, para que por meio dele, todos nós que nos achegamos a ele, recebêssemos por misericórdia essa graça infinita, insondável, amorosa da parte de Deus. Se ontem você tinha um pecado grave, hoje você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todos os pecados, sem exceção, todos os pecados foram apagados se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele apaga agora, nesse momento, toda a maldição contra a sua vida, quebra no meio todo o peso da culpa que estava sobre você, e você agora é feito como ele. É como se você tivesse vivido a vida dele, é como se ele tivesse vivido dentro de você durante a vida toda. Então toda a obediência que Cristo obedeceu, todo o louvor que ele recebeu da parte de Deus pela sua obediência, pela sua fidelidade, é como se fosse você que tivesse vivido dessa maneira. Assim Deus te recebe como ele recebe o próprio Senhor Jesus. Assim ele te ama como ele ama o próprio Senhor Jesus, pois ele apagou todos os seus pecados. Você foi feito uma nova criatura. Não há mais condenação nenhuma sobre a sua vida. Não há mais rigor nenhum da lei sobre a sua vida, pois Cristo já te perdoou, pois Cristo morreu
em seu lugar e já ressuscitou. Assim nós somos ressuscitados com Cristo. E a vida que nós vivemos agora, vivemos na fé em tudo aquilo que ele realizou por nós na cruz do Calvário. Por isso que está falando aí, ó, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. O que quer dizer isso? Que na lei de Moisés e também nos profetas, estava escrito que o Messias viria. E quando ele viesse, ele apagaria toda a multidão dos nossos pecados. Então a lei profetizou que Jesus viria. A lei determinou que Cristo viria e morreria no nosso lugar, receberia todo o dano da culpa dos nossos pecados e assim ele seria o nosso resgatador, o nosso remidor. O que quer dizer essa palavra remidor? Quando o escravo tinha o seu senhor, e você, por exemplo, queria comprar esse escravo, você queria tornar esse escravo livre, você deveria o quê? Ser o remidor. O que era o remidor? O remidor era aquele que comprava esse escravo e depois de você comprar este escravo, ele passava a ser seu. Aquele dono anterior não era mais dono dele, esse escravo era seu agora. E por ele ser seu, você poderia fazer para ele uma carta, que essa carta se chamava redenção. E na redenção, você poderia dar essa carta para esse escravo, nessa carta dizendo que ele agora era um homem livre. Ele agora não tinha mais que ser escravo. Então o remidor tinha este poder. E Cristo nos remiu, pois ele nos comprou com o seu sangue. Nós éramos por possessão do pecado. O pecado era o nosso dono. Então Cristo com o seu sangue nos comprou do pecado e nos tornou livre. Ele é o nosso remidor. Ele nos redimiu do pecado e agora nós somos feitos livres pelo seu sangue. Para nós foi de graça, mas para ele custou a sua vida, custou as chibatadas, o chicote, a cruz, a coroa de espinhos, as varadas, as cusparadas na cara, toda a vergonha, desprezo, ignomínia e opróbio que ele sofreu para que nós fôssemos feitos livres. Este é o preço que custou para o nosso Cristo, apesar de não ter custado uma só gota de suor de nós. Essa é a misericórdia, a graça infinita, insondável da parte de Deus, que foi por graça e não pela lei de Moisés. Continuando aí, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Como eu já disse, os profetas e a lei de Moisés havia determinado que Jesus viria. Então a lei testemunhou acerca de Jesus. Por isso, quando Jesus veio, olha aí no versículo 22, e a justiça de Deus é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O que quer dizer isso? É sobre todos e para todos que creem. Quando fala todos que creem, aqueles que não creem não recebem isso, mas é para os que creem. Se você não crê, esse benefício não é para você, mas se você crê, é para você, porque não há distinção, não há acepção. Deus salva rico, Deus salva pobre, Deus salva negro, Deus salva branco, asiático, oriental, europeu, alemão, russo, não importa, Deus salva todo tipo de pessoa, pois não há distinção. Porque também, olha o versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todas as pessoas que nasceram nessa terra pecaram, com exceção de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que nasceu nessa terra que não pecou. De resto, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa glória é revelada no seu Filho Jesus Cristo. Pois no versículo 24 está dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção que há em Cristo Jesus. Então nós fomos justificados, o que nós fomos feitos justos perante Deus. Com que preço? Gratuitamente. Não pagamos nada. Não fizemos nada para merecer. E qualquer um que falar que fez algo para ajudar a Deus, isto é uma arrogância, é uma abominação. E Deus rejeitará qualquer obra com intenção de ajudar a Deus na justificação de qualquer pecado de qualquer um.
Deus o tem por arrogante e Deus despreza os soberbos. A arrogância é um crime perante Deus. Se você acha que você vai fazer um jejum para ajudar Deus a salvar alguém, se você acha que vai fazer uma obra, vai pagar um preço de oração para ajudar Deus a salvar alguém, você está desprezando o poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, você só jejua e só ora por agradecimento por aquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. Então você paga um preço de oração em agradecimento. Você se santifica em agradecimento. Você jejua em agradecimento por tudo que você recebeu gratuitamente em Jesus Cristo por meio do seu sangue. Olha no versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. O que é propiciação? Devemos entender que lá na lei, a pessoa que pecasse, ela tinha que apresentar o bode. O bode fazia expiação pela culpa. Aquilo que não era propício à lei a nos justificar, Cristo tornou propício. Ele mesmo é a nossa propiciação. O próprio Deus que recebia oferta de sacrifício, de expiação e de ação de graça, vendo que ninguém se justificaria perante a lei ou por meio da lei, ele mesmo decidiu então enviar Jesus Cristo. Ele decidiu que Cristo viveria de uma forma agradável, obediente até a morte, para que ele, santificando a sua própria vida, se tornasse santo a tal ponto de poder ter sido sacrificado em nosso lugar. Ele tornou propício a nós aquilo que a lei não podia nos propiciar. Então Cristo é a nossa propiciação por meio do seu sangue, mediante a fé. Não é mediante obras, não é mediante a penitência, jejum, sacrifício, autoflagelação, não, nada disso. É gratuitamente no seu sangue, é de graça. Deus fez por amor, Deus fez por compaixão, por misericórdia, não por qualquer obra que nós fizemos. Esta é a graça insondável e finita que Deus quis usar de misericórdia com todos aqueles que Ele quis usar de misericórdia. Assim Deus se compadeceu de todos aqueles que Ele decidiu se compadecer. O nosso poder de orar não tem poder de alterar aquilo que Deus já determinou na sua palavra. Igual essas pessoas hoje ensinam que eu determino, eu profetizo, eu desejo e o universo realiza. Não, isso é uma arrogância, é uma abominação aos olhos de Deus. Tudo que Deus decidiu fazer desde os tempos eternos já está determinado mediante o teu eterno conselho, mediante a tua soberania, mediante a imutabilidade de Deus. Deus decretou, o que quer dizer? Ele determinou, então vai acontecer de acordo com o que ele determinou. Esse é o decreto eterno. De acordo com a sua soberania, o que quer dizer? Que ele é soberano, não há nenhum outro acima dele. Ele rege, ele governa tudo, desde o céu até o inferno, ele governa todas as coisas. Não pense que Deus, ao ter criado o inferno, é porque é um Deus irado. E se Deus é amor, ele não pode ter criado o inferno. Agora, vamos entender uma coisa. Se Deus é amor, ele tem que odiar o ódio, não é verdade? Então, quando alguém odeia alguém e mata uma pessoa, Deus não pode tornar essa pessoa inocente sem que essa pessoa se arrependa e receba Jesus. Porque essa pessoa matou uma pessoa, então ela quebrou a lei de Deus e está debaixo de maldição. Então ele precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Outro exemplo para entender a glória do inferno, para que a gente entenda melhor. Se Deus é amor e Ele nos ama, então todo aquele que não é santo, que não pratica justiça, ele está contra Deus, ele está lutando contra a obra de Deus, ele está guerreando contra Deus. Então os inimigos de Deus precisam ser destruídos. O inferno nada mais é do que a justa sentença da parte de Deus. Na nossa lei hoje, para a gente entender melhor, quando alguém comete um crime horrendo, sei lá, qualquer um crime, imagina um crime na sua mente,
e essa pessoa foi condenada, foi sentenciada, às vezes até prisão perpétua, não é verdade? Alguns ganham até algumas prisões perpétuas. Então essa pessoa vai ficar presa até morrer, porque o crime dela foi gravíssimo, foi um crime hediondo. Então a lei, ela tem que fazer justiça. Assim, é um criminoso, ele vai para a penitenciária e ali ele fica preso até o dia da sua morte. Então, do mesmo modo, um pecador que quebrou as leis de Deus precisa de um lugar que é a sua condenação, é a sua prisão. Então, o inferno nada mais é do que uma prisão para aqueles que pecaram, quebrando as leis de Deus, se tornaram criminosos, delinquentes, praticando delitos. Então Jesus, que é o nosso advogado, advoga a nossa causa, e Deus é o juiz. Então Jesus, tendo advogado, ele chega para Deus e fala: olha, ele é culpado sim, ele pecou sim, ele quebrou as leis sim, mas eu, na posição de advogado, quero defender agora. Aí Deus pergunta para Jesus: qual é a sua defesa? A defesa que eu faço por ele é que eu já morri a morte que você quer matar ele. Então aquele crime que ele cometeu, que o condenou à morte, a morte dele eu já morri. E se eu já paguei o preço pela morte dele e você é um justo juiz, você não pode condená-lo agora, já que me condenou. E assim Deus bate o martelo, decretando aquela pessoa livre. Só que se alguém não recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele ainda tem que pagar pelos seus crimes. E quando chegar o dia do juízo final, o juiz vai bater o martelo decretando culpado. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, no versículo 24 fala que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Mas por que Deus fez isso? Olha aí, continuando no 25. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que quer dizer isso? Deus, na sua tolerância, foi suportando os seus pecados, foi suportando os seus crimes. Então Deus, ao invés de te matar por causa dos seus crimes, te lançar no inferno, o que ele fez? Ele teve que manifestar a sua justiça. E como que Deus fez isso? Quando ele ia para te matar, ele matou Jesus no seu lugar. Então a justiça de Deus, ou a sede de justiça de Deus, foi saciada por meio do sangue de Jesus. Então, em vez de Deus derramar o seu sangue, ele derramou o sangue de Jesus. Então a ira de Deus contra a sua vida foi totalmente derramada sobre Jesus Cristo. Então Deus saciou a sua sede de justiça quando matou, sacrificou o seu filho na cruz. Então todo o ódio, toda a destruição e detrimento que viria sobre você foi totalmente solavancada, derramada, despejada sobre Jesus na cruz. Por isso que Jesus ali na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque Jesus absorveu todo o pecado de todo aquele que um dia ele ia salvar e daqueles que o Pai decidiu salvar desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo. Então, quando Cristo foi para a cruz, todos os nossos pecados foram removidos de nós e foram inseridos, colocados sobre os lombos, sobre as costas de Jesus. E Jesus teve que suportar o peso do pecado. Assim como os nossos pecados não estavam sobre nós, mas estava sobre ele, Deus não olhou mais para Jesus e passou a olhar para nós, porque nós estávamos sem pecados e Jesus estava com os nossos pecados. E assim como Deus não tem comunhão com as trevas, e Deus é justo e santo, não tem comunhão com pecado, Deus abandonou Jesus ao desprezo, ele sentiu a dor eterna que estaria sobre nós no inferno. Jesus suportou tudo isso na cruz, por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava ali carregando o fardo pesado do pecado de todos aqueles que ele decidiu salvar. Por isso Deus não olhou para ele na cruz
Deus desviou o olhar de Cristo e olhou para nós. Antes, quando estávamos debaixo do pecado, Deus olhava somente para Jesus. Por isso ele disse: esse é meu filho amado, de quem a minha alma tem prazer, de quem minha alma se alegra, de quem minha alma se regozija. Deus não olhava para nós com misericórdia ainda. Por quê? Porque ainda não tínhamos nos achegado a Cristo. Quando nos achegamos a Ele e Ele remove de nós a culpa e coloca sobre Ele, Deus deixa de olhar para Ele e passa a olhar para nós. Por isso que está falando aí no versículo 25, na última parte, que Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Por ter Ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista que a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, meu irmão, se você ainda não recebeu Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, eu tenho uma mensagem de Deus para você e entrego agora. Você está debaixo de condenação. Você está debaixo de maldição. E se você morrer hoje, ou se Deus voltar para você hoje, você será totalmente destruído, porque você morreu debaixo do pecado. Mas se nesse momento, ao ouvir essa mensagem, você entrega a sua vida para Jesus, entenda isso, automaticamente, quando você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, todos os seus pecados são removidos automaticamente, sistematicamente, na hora que você fizer esta confissão, porque a palavra de Deus diz que com a boca se confessa para a salvação. Basta você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e você será salvo. Porém, se você rejeita esse sangue purificador de Cristo, se você rejeita essa redenção, essa misericórdia que já foi demonstrada na cruz, eu sinto dizer, mas a condenação sua é justa, porque você está rejeitando. Imagine você no lugar de Deus. Existe um povo numa cidade que só fez você sofrer, só fez você sangrar. E você tinha poder para aniquilar todos. Aí, ao invés de você ir lá matar todos, o que você faz? Ao invés de você matar todos naquela cidade, você pega o seu filho que você gerou, que você criou, e mata, e fala: olha, ao invés de matar vocês, eu vou matar meu filho aqui, tá? Aí o povo tá tudo assistindo você matar o seu filho, você sacrifica o seu filho, retalha o corpo do seu filho, pendura ele numa madeira, perfura ele com pregos numa mão, na outra mão, põe uma coroa de espinho, faz tudo para mostrar que você realmente estava irado contra essa cidade. Aí vocês abrem os braços para abraçar aquela cidade falando de pedir para fazer isso. Eu não quero saber, você que decidiu sacrificar seu filho, eu não pedi. Então imagine como você ficaria chateado ao invés de, depois de você ter matado seu filho, ao invés de matar aquele povo diz que não quer nem saber, que não quer. Como você se sentiria? Pois imagine então Deus que fez isso com seu filho para te salvar. Então não rejeite. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Receba agora, nesse momento, o Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e todos os seus pecados, todas as suas maldições e toda a sua condenação será exterminada, será removida, será retirada de você e lançado para longe. E Deus te abraçará com misericórdia e te receberá como se estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus. Então essa é a mensagem de Deus que eu tenho para entregar para você nessa hora, e eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, essa é a tua mensagem, é a tua palavra. Eu peço, Senhor, para essas pessoas que ouviram essa mensagem, aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, fortaleça a vida deles, encha a vida deles de sabedoria, de conhecimento e graça, para que possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas de contrapartida, Pai, aqueles que ainda não te receberam como Senhor e Salvador, que ainda não acreditam em Jesus, que ainda não aceitaram, não receberam Jesus como único e suficiente Salvador, tem misericórdia.
Convença esse coração pecador para que possa te buscar em tempo de poder te achar e que a tua ira não recaia sobre ele e que a misericórdia do Senhor possa inundá-los nessa hora em nome de Jesus. Pai, eu agradeço por essa rica oportunidade, por esse momento especial. Te agradeço em nome de Jesus, que assim seja. Receba hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, pois Ele é a única solução para o pecado que há sobre a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém? Vá em paz e não peques mais, em nome de Jesus.